Boa noite, pessoal. A gente vai discutir um pouquinho hoje sobre o atendimento odontológico de pacientes que têm alterações renais. Vou compartilhar aqui o PowerPoint, lembrando que essa aula foi produzida com finalidades didáticas, né, para utilização na Unicristos, para fins educativos, e que, por favor, vocês não façam modificação, apresentação, né, coisas que vocês já sabem que não devem fazer com esse vídeo, por favor. Então, o título da aula de hoje é Tratamento Odontológico de Pacientes com Alterações Renais. Então, para a gente entender quais são as implicações do atendimento odontológico nesses pacientes, é importante que a gente relembre quais são as funções básicas do rim, né? Quando a gente fala em rim, a gente pensa logo em um órgão que é responsável pela excreção, né? Então, ele é o órgão onde acontece a excreção da grande maioria das substâncias do nosso organismo, né? Então, ele elimina tanto medicações, né, metabolização de fármacos acontece a grande maioria no fígado e a eliminação acontece através do rim. Então, ele elimina, né, todos os excessos do nosso corpo, além de regular também o volume de fluidos, né? Então, todo o excesso de líquidos que existe, que é ingerido, ele também é eliminado através da urina. E o rim também tem uma importante função, que é a função relacionada ao equilíbrio ácido-básico, né? Então, ele tem a capacidade de regular, né, esse meio, né, do sangue, através da eliminação do excesso de ácidos ou excesso de base, dependendo de como tiver a situação do organismo naquele momento. Ele também faz a regulação eletrolítica, né, principalmente regulando alguns íons, falando especificamente de um íon que vai implicar no nosso atendimento, é o metabolismo do fósforo, né, que ele é super importante na regulação do metabolismo ósseo e que, portanto, também vai ser importante quando a gente tem um desequilíbrio no paciente com alteração renal. Tá? E, por fim, uma importantíssima função do rim, que a gente vai detalhar um pouquinho mais, é a função na produção de hormônios, né? Hormônios estes produzidos pelo rim e que quando o paciente tem uma alteração renal, ele consegue fazer uma excreção através do hemodiálise, né, que ele consegue eliminar as impurezas do organismo, de certa forma ele consegue fazer o equilíbrio ácido básico e eletrolítico, com a hemodiálise, ele consegue regular relativamente o volume total de fluidos, entretanto, ele não consegue fazer essa excreção de hormônios. Alguns hormônios são administrados de forma exógena, né? O paciente faz a ingestão desses hormônios, mas alguns hormônios não são possíveis, né? Então, esse paciente, mesmo em diálise, a gente sabe que ele vai ter deficiência da secreção de alguns hormônios e que isso vai implicar diretamente em consequências para o nosso atendimento, tá? Falando especificamente dos hormônios, né? Um dos hormônios que é produzido no rim é a eritropoetina, que está diretamente relacionada à produção de hemácias. Então, o que acontece? De maneira fisiológica, né, o paciente que não tem nenhum tipo de alteração renal, quando eu tenho uma taxa de diminuição de oxigênio no sangue, é enviada uma mensagem para o rim de que ele necessita produzir mais hormônios para aumentar a produção de hemácias, né? Então, o rim inicia a produção de eritropoetina. Essa eritropoetina vai então ser eliminada na corrente sanguínea e vai agir diretamente nos seus receptores que estão localizados em células progenitoras de hemácias no interior da medula óssea, tá? Então, essas células progenitoras vão começar o processo de diferenciação, né, e liberação de novas hemácias na corrente sanguínea, que faz com que haja, então, o aumento da taxa de oxigênio no sangue, né? Já que a hemácia tem como principal função o transporte de oxigênio, certo? Então, partindo do ponto que esse é o processo fisiológico, em um paciente onde eu tenho uma alteração no rim, eu vou ter, obviamente, uma deficiência na produção de eritropoetina. Então, esses pacientes, normalmente, eles fazem a ingestão de eritropoetina, né, de forma farmacológica, medicamentosa. Entretanto, muitos deles apresentam ainda algum grau de anemia, tá? Mesmo sendo administrada de maneira exógena,
normalmente ela não consegue suprir todas as necessidades do paciente, certo? Então, é comum, muito frequente, que eu encontro pacientes que têm uma alteração renal e que têm também uma anemia, certo? Outra importante função do rim é agir no metabolismo da vitamina D. A gente sabe que está muito na moda hoje em dia, né? A utilização da vitamina D para uma série de tratamentos, né? E que essa deficiência de vitamina D foi identificada, né, em grande parte da população. E os médicos começaram a solicitar exames de triagem de vitamina D, né? Mas, assim, qual seria a principal função da vitamina D em relação ao metabolismo, né? Então, a vitamina D, ela é produzida no nosso organismo de uma forma inativa, no fígado, né? Na forma de 25-hidroxicalciferol. E esse 25-hidroxicalciferol, ele não tem a ação final e é necessário que ele seja transformado na forma ativa, e isso acontece no rim, né? Essa transformação faz com que essa vitamina D ela seja transformada em 1,25 de hidroxicalciferol ou simplesmente calcitrol, que é então a forma ativa realmente dessa vitamina e que vai funcionar principalmente no intestino, né? Tem como alvo o intestino, promovendo o aumento da absorção de cálcio. E esse cálcio que foi absorvido mais intensamente no intestino, ele vai ser então depositado nos ossos, certo? Alguns pacientes que têm osteoporose, eles fazem ingestão de vitamina D. Por quê? Para que haja então o aumento da captação dessa vitamina D no intestino, e que, então, essa vitamina D, após ser captada no intestino, seja depositada mais intensamente nos ossos, certo? Então, em paciente que tem uma alteração renal, é esperado que eu também tenha uma alteração nesse metabolismo da vitamina D. Então, muito comumente, eu tenho diminuição dessa absorção do cálcio, certo? E também diminuição da deposição desse cálcio nos ossos. Então, eu tenho uma hipocalemia, é muito comum que eu tenha uma hipocalemia em pacientes que têm alteração renal. E, mais uma vez, essa vitamina D, ela é administrada de maneira exógena, né? Então, o paciente, ele faz a ingestão de vitamina D normalmente também, prescrita pelo médico. Entretanto, muitas vezes essa prescrição ainda não é suficiente para que o metabolismo do cálcio atinja níveis normais. E o terceiro hormônio produzido pelo rim, que também tem funções muito importantes no nosso organismo, é a renina. E a renina faz parte daquele importante sistema de regulação da pressão arterial, chamado de renina, angiotensina, aldosterona. Então, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele é um sistema, né, de uma série de hormônios que vão agindo um atrás do outro, com o objetivo final de regular a pressão arterial. Então, relembrando um pouquinho desse sistema, né, a renina, que é o hormônio secretado pelo rim, ele vai agir transformando o angiotensinogênio em angiotensina 1, e a enzima conversora de angiotensina vai transformar essa angiotensina 1, em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela tem a função de aumentar a vasoconstrição, né? Uma vez aumentando a vasoconstrição, eu tenho um aumento consequente da pressão arterial. Então, os níveis pressóricos sobem, né? Quando eu tenho uma ação da angiotensina 2. Além disso, a angiotensina 2, ela também promove o aumento da secreção de aldosterona, que, por sua vez, vai promover o aumento, né, da absorção de sódio e de água pelos rins, fazendo mais uma vez com que essa pressão aumente mais intensamente, certo? Então, essa absorção de sódio e de água também vai estar ali acontecendo no rim. Então, em pacientes que eu tenho uma alteração renal, é muito comum também que esse paciente tenha uma alteração da pressão arterial associada a essa alteração renal, certo? Então, o paciente
de antemão aí, relacionado a essa questão dos hormônios, ele pode ter uma anemia, ele pode ter uma alteração no metabolismo do cálcio e ele pode ter hipertensão arterial, tá? Então, já doenças inerentes só dessa alteração de produção de hormônio desse órgão. Outra importante função que para a gente é também fundamental lembrar é a questão do metabolismo dos fármacos, né, e da excreção. Que os fármacos são metabolizados, né, no fígado, em sua maioria, e tem a excreção realizada pelos rins. Então, se eu tenho uma alteração nessa excreção renal, eu vou ter que tomar cuidado com relação à minha prescrição, né? A utilização de fármacos nesses pacientes vai ter uma alteração. Então, aqueles fármacos que precisam fazer uma passagem primeiro pelo fígado para ter então a sua transformação e aí a eliminação posterior, normalmente eles têm uma alteração. Em pacientes que têm uma insuficiência renal crônica e que não fazem diálise, normalmente eles têm uma meia-vida do fármaco maior. Por quê? Porque se o rim não está funcionando de maneira adequada, aquele fármaco ele não vai ser eliminado, né, no tempo que normalmente o fármaco é eliminado e ele vai passar mais tempo rodando na corrente sanguínea. Então, normalmente aquele fármaco tem uma ação maior, né, e dependendo do grau de insuficiência renal desse paciente, pode haver necessidade de ajuste de dose da medicação para que aquela medicação não tenha um efeito maior do que o necessário, certo? Por outro lado, em pacientes que têm insuficiência renal e que fazem hemodiálise, eles têm uma menor meia-vida dos fármacos. Porque a partir do momento que aqueles pacientes entram em diálise, todo aquele medicamento que está circulando na corrente sanguínea ele vai ser eliminado, certo? Então, na hora da diálise, é importante saber que aquela medicação vai ser eliminada por completo. E algumas vezes é necessário, né, fazer o ajuste e a adequação dessas doses em pacientes dialíticos. Partindo agora para falar realmente das alterações patológicas do rim, a insuficiência renal ela é caracterizada, né, pelo declínio do número de néfrons. Esse declínio do número de néfrons, um dos principais problemas que a gente tem é que normalmente ele é assintomático ou então oligossintomático. Normalmente o paciente já tem declínio do número de néfrons importantes e não tem nenhum tipo de sintomatologia dolorosa ou nenhum tipo de sintomatologia que o paciente possa relatar e relacionar a algum tipo de alteração renal. Então, quando o paciente vem a sentir algum tipo de sintoma, essa insuficiência renal já ocorre de uma maneira avançada. Tá? É importante a gente saber também que esse declínio do número de néfrons, né, que é o que acontece na insuficiência renal, lembrando que um néfron é a unidade básica do rim, né, a unidade funcional, lembrando da histologia, o néfron, onde a gente tem a filtragem, né, de todo o sangue, e eu tenho um declínio do número de néfrons na insuficiência renal e não tem como haver reversão. Uma vez que aquele néfron ele não está mais funcionante, aquela insuficiência renal ela é progressiva e é irreversível, certo? Então aquele paciente ele fica sendo controlado, manejado, mas não há possibilidade de retorno à função renal anterior, certo? E as principais causas dessa insuficiência renal são a hipertensão, o diabetes, né, ambos descompensados. Então, quando eu tenho alteração da pressão renal, da pressão arterial e do diabetes, então a insuficiência renal acontece em grande parte dos pacientes que não fazem um controle adequado dessas doenças, aqueles pacientes que fazem o uso abusivo de fármacos e também podem ter uma sobrecarga do fígado e do rim, né? Então, o paciente pode vir a desenvolver uma insuficiência renal por conta de uso abusivo de fármacos, ou então de alguma doença que acomete diretamente o rim, como a pielonefrite ou a glomerulonefrite, ou ainda algum tipo de cisto que esse paciente possa vir a ter no rim, fazendo com que haja uma diminuição do número de néfrons. Desculpa, gente. Bom, então, normalmente o paciente vem até algum tipo de sinal ou sintoma clínico, né? E é considerada insuficiência renal quando os níveis laboratoriais
estão, né, 50 a 75% alterados. O número de néfrons já caiu, né, intensamente, então mais da metade dos néfrons já não estão mais funcionando. Então, nesse caso, esse paciente passa a apresentar algum tipo de sinal ou sintoma. Um deles pode ser o aumento da urina, ou então a diminuição da urina, né? Então, diminuição porque o rim não está mais conseguindo filtrar, então algumas vezes o paciente fica com uma retenção, às vezes edema em membros, também pode acontecer. Ou então um aumento da urina, né? Esse rim começa a deixar passar tudo, sem a questão de ser uma barreira que filtra seletivamente, então como ele deixa passar muita coisa, às vezes o paciente tem como sintoma inicial um aumento da urina, mas mais comumente a diminuição da urina é encontrada, certo? E aí com relação a exames hematológicos que são realizados para aferir essa insuficiência renal, um dos que é mais utilizado é a taxa de filtração glomerular. Então, a taxa de filtração glomerular, normalmente, ela encontra-se em 90 ml por minuto, né, em um paciente que tem uma insuficiência renal. A partir desse valor, né, a gente considera insuficiência renal. E os valores de referência normal é que essa taxa de filtração glomerular esteja entre 100 e 150 ml por minuto. Então, os sinais e sintomas que o paciente pode vir a ter, além da oligúria ou poliúria, como a gente já tinha falado, edema em membros, né, por conta desse excesso de líquido não estar sendo removido do corpo, né, então o paciente pode apresentar edema, muitas vezes por acúmulo de substâncias tóxicas, o paciente sente dor de cabeça, algumas vezes fraqueza, e também por esse acúmulo de substâncias tóxicas, às vezes náusea e vômito estão presentes. Mas são sintomas todos esses muito inespecíficos, né? Talvez a oligúria e a poliúria sejam o que mais levem, né, o paciente a suspeitar, e o médico também, durante a anamnese, de uma alteração renal. Mas todos os outros sintomas não são sintomas muito específicos, né? Então, é o que leva muitas vezes o paciente a ter um diagnóstico tardio já. Quando ele descobre que tem uma alteração renal, ele já vai direto para a diálise. Outros exames que também são utilizados para avaliar a função renal são a ureia e a creatinina, o clearance da creatinina, a taxa de filtração glomerular, como a gente já falou, e o hemograma, tá? Então, paciente, quando ele tem uma alteração renal, normalmente ele tem um aumento da ureia e da creatinina, certo? Normalmente a ureia e a creatinina, elas estão em níveis mais baixos, porque elas são eliminadas pelo rim, né? O excesso de ureia e creatinina, ele é eliminado pelo rim. Quando o rim começa a apresentar algum dano, então essa ureia e essa creatinina, em níveis séricos, elas estão aumentadas. Tá? Então, existe um outro exame que é chamado de clearance da creatinina, que ele avalia a quantidade de creatinina que passa pelo rim, né, a quantidade que consegue ser filtrada. E esse clearance da creatinina também me diz, né, me dá um panorama sobre a questão da filtração renal, como que está ocorrendo. E o hemograma, né, como a gente já tinha falado, que é um outro exame que a gente pode necessitar, avaliar. E esse paciente, muitas vezes ele apresenta uma anemia, e essa anemia relacionada à insuficiência renal, normalmente ela é uma anemia normocítica e normocrômica. Ou seja, o que a gente tem apenas é uma diminuição da quantidade total do número de hemácias. Entretanto, a quantidade de hemoglobina, né, está sendo produzida de maneira normal, por isso que ela está normocrômica, né? E ela é normocítica porque o tamanho da célula também continua normal. Então, o que eu tenho é apenas uma diminuição do número absoluto de hemácias, certo? Por isso, anemia normocítica e normocrômica. Outros parâmetros que a gente tem que considerar para o nosso atendimento odontológico é a questão do risco hemorrágico, tá? Esse paciente, ele apresenta um risco hemorrágico aumentado, principalmente relacionado ao uso da heparina, né? Que ela é utilizada durante o procedimento de hemodiálise. Então, aqueles pacientes que têm uma insuficiência renal e que fazem hemodiálise, eles fazem uso durante o procedimento de hemodiálise de heparina, né? Que a heparina faz com que esse paciente tenha um risco hemorrágico aumentado. Entretanto, a meia-vida da heparina é uma meia-vida curta, né? Então, cerca de 6 horas após a utilização da heparina, já não existe mais
risco hemorrágico real, certo? Então, esse paciente, ele pode realizar procedimentos odontológicos de preferência em dias alternados da diálise, porque ele já não vai ter mais nenhum tipo de heparina circulando na corrente sanguínea, certo? Outra questão também que é relatada na literatura é que esses pacientes que têm uma deficiência renal, eles apresentam também deficiência do fator 3 da coagulação. Eles podem apresentar o que provocaria um aumento do tempo de sangramento, tá? Entretanto, na prática, a gente não vê muita relação entre essa deficiência de fator 3, aumento do TS em pacientes que têm insuficiência renal crônica. Normalmente, o que a gente se preocupa mais em relação ao risco hemorrágico é a questão da heparina. Então, para a gente evitar esse risco hemorrágico da heparina, a gente faz procedimentos invasivos em dias alternados da diálise. Então, se o paciente faz hemodiálise segunda, quarta e sexta, eu vou realizar procedimentos invasivos nesse paciente na terça ou na quinta-feira, certo? Outra situação que a gente tem que levar em conta também é que há uma alteração de leucócitos nesse paciente, certo? Essa alteração, ela pode ser tanto qualitativa como quantitativa. Em relação à alteração qualitativa, né, os leucócitos, quando a gente vai olhar o hemograma, a gente observa níveis normais de leucócitos. Então, neutrófilos estão em números normais, leucócitos normais. Entretanto, há uma diminuição da quimiotaxia e da fagostose e da capacidade de degranulação desses leucócitos. Ou seja, o número de leucócitos totais pode estar normal, entretanto, a função desses leucócitos está alterada, certo? Então, essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é que esse paciente tenha uma diminuição real do número de leucócitos, por conta do acúmulo de toxinas urêmicas, né, que vai acontecer por conta da diminuição da filtração do rim. Então, essas toxinas podem agir diretamente sobre os leucócitos, fazendo com que esse paciente tenha uma leucopenia real, certo? Então, é importante que eu avalie mais uma vez aqui o hemograma desse paciente e, dependendo do grau dessa leucopenia, eu posso precisar prescrever uma profilaxia ou uma cobertura antibiótica para esse paciente, certo? Em relação à alteração dos leucócitos qualitativa, é importante que a gente também leve em consideração. Então, se esse paciente tiver algum nível de infecção, é importante que a gente sempre prescreva um antibiótico, né? Porque esse paciente tem leucócitos que não têm sua função preservada, né? Eles estão ali, mas eles não estão agindo de maneira 100%, né? Então, eles têm uma alteração de quimiotaxia, de fagostose e de degranulação, certo? Além disso, como a gente já falou também, esses pacientes apresentam muitas vezes hipertensão, então é importante que a gente, durante a anamnese, a gente avalie a questão da hipertensão, durante o exame físico também e durante todas as consultas, antes de iniciar o atendimento, a gente faça a aferição da pressão arterial desse paciente para confirmar, certo? Além disso, esses pacientes, por passarem muitas vezes por procedimentos de hemodiálise, existe a possibilidade deles se contaminarem, né, com doenças virais que são transmitidas através do sangue, como hepatite e o HIV. Hoje em dia isso acontece muito menos frequentemente, né? Mas há pouco tempo atrás existia um alto índice de contaminação dos pacientes que faziam hemodiálise durante o procedimento de diálise. Então, os pacientes acabavam adquirindo hepatite ou HIV. Então, algumas vezes é importante avaliar, né, o histórico do paciente como um todo, que ele pode ter, além da insuficiência renal, além do diabetes, além da hipertensão, uma hepatite ou um HIV, certo? E a gente falando aqui de hemodiálise, para que serve essa hemodiálise, né? Como é que ela funciona? Então, a hemodiálise, ela tem o intuito de realmente tentar reproduzir o funcionamento do rim. Claro, como a gente já falou, que esse funcionamento, ele não ocorre de maneira igual ao do rim, mas é uma tentativa artificial de fazer a função do rim, né? Então, o sangue vai passar por uma máquina, né, onde vai haver a remoção de
vai passar por várias barreiras, né, como se fosse o rim, e vai haver a remoção de impurezas e do excesso de líquido, e esse sangue vai então retornar para a corrente sanguínea do paciente. Quando ele retorna após passar pela máquina, ele já retorna depurado. Então, o paciente que ele faz hemodiálise, normalmente ele faz esse procedimento durante 3 vezes na semana, né? Uma frequência de 3 vezes na semana. O paciente precisa passar, em média, 4 horas na máquina para que todo o seu sangue tenha a capacidade de circular, né? Então, ou seja, o paciente vai passar 4 horas da vida de vocês, 3 vezes por semana, ligada a uma máquina, para poder fazer uma função que chega mais ou menos perto à função do rim normal, né? Então, 15%, né, somente da função renal é substituída pela diálise, mas é a única alternativa que eles têm para continuar sobrevivendo, certo? Lembrando que a gente já tinha falado, né, que durante o procedimento de hemodiálise utiliza-se heparina para que o sangue não coagule dentro da máquina, né? Então, é esse o objetivo da utilização da heparina, mas como a gente já falou, a meia-vida da heparina é uma meia-vida curta, de no máximo 6 horas, então, após esse momento, já é seguro realizar procedimentos. Para ter certeza, não correr nenhum risco, a gente opta por fazer esse procedimento invasivo em dias alternados ao procedimento de diálise. E aqui a gente fala relembro, né, a questão da função renal, que ela não é realmente restabelecida, né, totalmente pela hemodiálise, e é importante que esse paciente faça a suplementação de hormônios que não são liberados pela máquina, né, como o calcitrol e a eritropoetina. Então, pacientes que fazem hemodiálise, alunos que já atenderam pacientes que têm realmente uma insuficiência renal, que estão em acompanhamento fazendo hemodiálise, observaram que ele tem, né, áreas aumentadas no braço, né, e essas áreas são correspondentes a áreas onde foram realizadas fístulas arteriovenosas para a realização do procedimento de hemodiálise. Então, para que essas fístulas elas são então realizadas? É feito um procedimento cirúrgico, né, onde há a ligação de uma artéria a uma veia, né, a artéria e a veia são ligadas, vai ser realizado um shunt arteriovenoso, para quê? Para que haja uma formação de um vaso mais calibroso, tá? A artéria, como tem um fluxo maior do que a veia, né? Uma vez que as duas são ligadas, então há uma dilatação dessa veia e ela fica com um fluxo mais espesso, né? Eu tenho um vaso mais calibroso, onde são ligados, então, os catéteres da hemodiálise, tá? Então, em uma região mais superior, vem o sangue não filtrado, o sangue filtrado, e uma região mais inferior, o sangue não filtrado, que vai passar ainda pela máquina e volta aqui nessa região mais superior por esse vaso mais calibroso, tá? Então, essa fístula, ela é feita por um procedimento cirúrgico, por um cirurgião vascular, que ele vai ligar a veia na artéria, fazendo com que a gente tenha esse vaso mais calibroso. Então, após esse procedimento cirúrgico, é necessário que haja um período de maturação dessa veia, né, para que ela fique mais calibrosa. E aí, após 4 a 6 semanas, essa veia já pode ser utilizada, certo? Importantíssimo, a gente não pode aferir a pressão arterial no braço da fístula, porque ela não pode ser comprimida. Então, verificar isso durante o procedimento de exame físico do paciente, qual é a fístula que esse paciente está utilizando, porque em alguns casos o paciente tem várias fístulas, né? Então, ele vai perdendo, né? Aquela fístula vai ficando inativa e os médicos confeccionam uma nova fístula. Então, os pacientes têm vários, perguntá-lo qual é a fístula que está ativa naquele momento e aferir a pressão no braço, no outro braço, né? Sem ser o braço que a fístula que está sendo utilizada, certo? Outra questão da fístula, né? Que é super importante a gente também atentar, é que em muitas vezes a gente faz profilaxia antibiótica nesses pacientes para evitar que haja uma contaminação de bactérias da cavidade oral nessa região da fístula, certo? O paciente tem uma quantidade limitada de fístulas que ele consegue fazer pelo corpo.
Então, se o paciente vier a perder uma fístula dessa por algum tipo de infecção que foi gerada pelo nosso atendimento, ele tem outras poucas chances antes de não ter mais como fazer fístulas no organismo, certo? Então, a gente sempre tem esse cuidado de evitar que haja, então, realização de procedimentos que gerem bacteremia, sem utilizar profilaxia antibiótica, para evitar que haja infecção dessa fístula, ok? Então, muitas vezes a profilaxia nesses pacientes é por conta da fístula, para evitar que haja infecção pela bacteremia. Em relação às doenças orais que podem estar presentes e são relacionadas a pacientes que estão fazendo, que tem algum tipo de alteração renal, a gengivite e a periodontite, alguns estudos mostraram que ela é mais prevalente nesses pacientes que têm alteração renal, né? Então, muitas vezes os pacientes apresentam algum grau de inflamação gengival. Cálculos são mais comumente encontrados, né, por conta dos altos níveis de fosfato e ureia na saliva, e isso que faz com que haja uma precipitação, né, desses minerais junto com o biofilme, fazendo com que haja uma maior formação de cálculo, e as perdas dentárias nesses pacientes também são mais prevalentes do que a população em geral. Então, a gente trouxe alguns estudos aqui que mostram desculpa, isso que eu estou falando para vocês, né? Então, esse estudo avaliou 263 pacientes que tinham insuficiência renal crônica e ele identificou que 75% dos pacientes tinham doença periodontal. E desses 75%, 23 eram doença periodontal severa. Que havia uma pior condição de doença periodontal nos pacientes que tinham uma anemia mais importante e que normalmente são relacionadas também a uma doença renal mais grave, né? Então, quanto maior o grau de anemia, mais grave essa doença renal do paciente. E quanto maior o tempo de hemodiálise, piores as condições periodontais. Não se sabe ao certo se por conta da debilidade sistêmica desse paciente, ele vai deixando a higiene oral um pouco de lado, né, que também pode contribuir para essa situação. Mas fato é que a maioria dos estudos que avalia esses pacientes com alteração renal, eles encontram um risco elevado de gengivite e periodontite. Outro estudo que fez um trabalho de coorte, né, um trabalho de longo prazo, avaliando 469 pacientes que tinham insuficiência renal crônica, eles também encontraram maior prevalência e severidade da doença periodontal e que havia um grande percentual de pacientes edêntulos, como a gente já tinha falado também. Outra possibilidade de alteração que a gente pode vir a encontrar na cavidade oral de pacientes com insuficiência renal é a questão da hiperplasia gengival, tá? Então, essa hiperplasia gengival, muitas vezes, ela acontece em consequência do uso de alguns tipos de droga, que em pacientes com alteração renal também podem ser utilizados. Dentre elas, a ciclosporina e a nifedipina são drogas que conhecidamente podem promover essa hiperplasia gengival medicamentosa, tá? Então, aqui a gente tem o caso de um paciente que fazia uso de ciclosporina e nifedipina e apresentava essa hiperplasia gengival generalizada, tá? A ciclosporina é uma medicação imunossupressora e a nifedipina é uma medicação utilizada algumas vezes para hipertensão arterial. Então, nesse caso, o paciente utilizava as duas ao mesmo tempo e olha a hiperplasia gengival que esse paciente apresentou, tá? Outro caso a gente tem aqui, um paciente de 41 anos, também transplantado renal, fazia uso também de ciclosporina e nifedipina, e olha a situação intraoral desse paciente, né? Uma gengiva bem inflamada, bem eritematosa, mas se a gente for observar, né, esse paciente não tem uma grande quantidade de biofilme que justifique essa hiperplasia gengival. Então, para a gente tratar essa alteração, não adianta só fazer raspagem, não adianta só fazer instrução de higiene oral. A gente precisa fazer tudo junto. Conversar com o médico, primeiro para alterar a medicação. Sem alterar a medicação, não vai haver regressão dessa hiperplasia gengival. Em seguida, realizar a instrução de higiene oral associada à terapia periodontal, né? E em casos onde eu tenho
uma permanência ainda dessa hiperplasia, mesmo após a alteração da medicação e a realização da terapia periodontal, aí parte para um procedimento cirúrgico para eliminar esse excesso de gengiva, certo? Mas se eu realizar uma remoção dessa gengiva sem remover a medicação, o que vai acontecer é uma recidiva desse quadro de hiperplasia gengival. Tudo bem? É muito comum também nós encontrarmos xerostomia em pacientes que fazem hemodiálise, né, que tem uma alteração renal mais importante. Porque essa xerostomia, ela está relacionada nesses pacientes diretamente à restrição da ingestão de fluidos. Como a gente já viu, né, que a hemodiálise ela não tem capacidade de suprir toda a função do rim, ela cumpre, né, o seu papel parcial. Entretanto, o paciente ele não pode abusar da ingestão de fluidos. Então, eles têm um consumo bastante limitado de fluidos, né? E esse consumo faz com que o paciente já apresente essa sensação de boca mais ressecada. Ele não consegue beber um copo d'água, um paciente com insuficiência renal, ele pode tomar golinhos de água muito pequenos, várias vezes ao dia, mas ele não pode beber um copo todo de líquido de forma alguma, tá? Ele não tem essa capacidade de filtrar e ele vai ficar com o edema, né? E a diálise não vai conseguir eliminar isso por completo. Então, essa restrição de fluidos faz com que haja também um ressecamento na cavidade oral. Além disso, as medicações que esses pacientes fazem uso também podem ter como efeito colateral a xerostomia, né? Principalmente alguns tipos de hipertensivos, e essa xerostomia, né, essa hipossalivação que esse paciente pode ter também, podem predispor à candidíase, certo? Então, o paciente também tem um risco aumentado de candidíase relacionado à diminuição da salivação. Alguns autores falam em relação a risco à cárie, que nesses pacientes não existe, né? Não é um risco à cárie aumentado, e um paciente que tem xerostomia, normalmente ele tem um risco aumentado à cárie. Por que isso não acontece nesse paciente que tem alteração renal? Isso não acontece porque esse paciente tem um pH da saliva mais básico, né? Por conta do excesso de íons que fica, principalmente de fosfato, né? Que fica na saliva, e o efeito antibacteriano da ureia, né, que esse excesso de ureia que não está sendo eliminado de forma adequada, ele vai também estar ali presente na saliva, e algumas bactérias que são cariogênicas vão ser eliminadas por esse excesso de ureia, né? Então, essa competição faria com que o risco à cárie nesse paciente, mesmo em meio a uma hipossalivação, não fosse aumentado, certo? Esse estudo, né, também foi um estudo de caso controle, que avaliou alterações orais e salivares de pacientes que estavam fazendo hemodiálise, né? Fez um estudo de caso controle com 25 pacientes e eles observaram que realmente havia uma alteração no fluxo salivar desses pacientes, apresentavam uma diminuição real do fluxo salivar e que também a capacidade tampando dessa saliva e o pH estavam aumentados, como a gente já falou no slide anterior, né? Então, que por isso esses pacientes não têm um risco à cárie tão importante como a gente esperaria em um paciente que tem uma hipossalivação. É muito comum também a gente encontrar candidíase nesses pacientes e normalmente candidíase mais disseminadas, né? Não aquela candidíase de maneira mais localizada que a gente encontra na maioria dos pacientes. Isso acontece principalmente pela utilização de imunossupressores naqueles pacientes que fizeram transplante renal e também relacionado à xerostomia e da hipossalivação, que fazem com que a cândida consiga proliferar mais intensamente. E essa candidíase no paciente que tem alteração renal pode ser dos 3 tipos de cândida mais comum que a gente encontra, que são a quelite angular, a pseudomembranosa e a candidíase eritematosa. Só para a gente relembrar aqui um pouquinho desses tipos de candidíase, aqui a gente tem candidíase do tipo eritematosa, onde a gente encontra normalmente essas máculas eritematosas, muito comumente sob próteses totais ou próteses parciais que tem acrílico no palato, né? Aquela
clássica perereca, né? Então, o paciente apresenta essas áreas eritematosas na região de palato. E aqui a gente tem um paciente com candidíase do tipo pseudomembranosa, onde a gente tem uma área eritematosa no fundo e como se fosse áreas esbranquiçadas, salpicadas na superfície. E se a gente passar uma gaze, essa área esbranquiçada ela vai ser removida e deixa ao fundo uma área avermelhada mais sangrante. E aqui o terceiro tipo, né, que acho que desconfigurou um pouquinho o slide, mas que a gente tinha uma quelite angular, né, onde a gente encontra um acúmulo de cândida também na região de comissura. Então, esses três tipos de cândida podem ser encontrados no paciente que tem alteração renal. Outra questão que também pode estar presente é o odor urêmico, né? Então, o paciente apresenta um cheiro característico, né? O paciente tem um odor semelhante ao odor da urina saindo pela boca, por conta do acúmulo de toxinas urêmicas, né? Também na região da boca, na saliva. E esse odor urêmico pode estar presente em 1/3 dos indivíduos que fazem hemodiálise. Então, se vocês estiverem atendendo o paciente que está fazendo hemodiálise e sentirem esse odor de urina saindo da boca, pode acontecer, então vocês entendam que esse odor está relacionado ao acúmulo de toxinas urêmicas na região de saliva, tá? O excesso de ureia na região da cavidade oral pela saliva. Tá? E o paciente também pode relatar um gosto metálico por esse mesmo motivo. Esse excesso de ureia pode gerar essa sensação de gosto metálico. Anormalidades dentárias também podem ser encontradas nesse paciente, né? Normalmente essas anormalidades dentárias acontecem somente quando essa insuficiência renal ela acontece na infância, no período onde ainda está ocorrendo a formação dos dentes, certo? E aí pode haver tanto atraso na erupção dentária, né, que é relacionado por vários autores na literatura, quanto alteração no metabolismo ósseo, né? Essa atraso na erupção pode estar relacionado à alteração no metabolismo ósseo ou relacionado à hiperplasia gengival, né? Existem essas hipóteses, não se sabe ao certo, né, o porquê que isso ocorre, mas acredita-se que mais intensamente por conta da alteração no metabolismo ósseo, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Em pacientes que têm insuficiência renal crônica durante a infância, é comum nós encontrarmos alteração na formação do esmalte. Então, esses pacientes apresentam hipoplasia devido à alteração na produção dos ameloblastos. Normalmente, esses ameloblastos são produzidos de maneira deficiente e também a questão da calcificação, por conta desses pacientes terem uma deficiência de cálcio, né? Então, a calcificação dos dentes também não acontece de maneira adequada. Então, é comum os pacientes terem algum tipo de hipoplasia e falha do esmalte. Aqui a gente tem o caso de um paciente de 16 anos, né, que iniciou a sua alteração renal desde a infância. Ele tinha uma doença congênita e ele foi submetido a transplante renal aos 7 anos de idade. Aqui nessa foto ele tinha 16 anos, né, e mostra esse esmalte com esse aspecto meio como se fosse meio ruído, né, umas áreas meio salpicadas, como se tivesse umas áreas sem deposição adequada de esmalte, a coloração bem amarelada. Aqui a gente vê uma área do dente como se fosse um esmalte meio trincado, né? A foto talvez não reproduza tão bem, mas aqui é como se eu tivesse uma área onde tem uma depressão nesse esmalte e áreas com coloração diferente, áreas esbranquiçadas, áreas meio amareladas. E isso aqui não tem a ver com mancha branca de cárie, certo? Realmente são alterações hipoplásicas de esmalte. Então, esse paciente, ele foi transplantado aos 7 anos, teve rejeição do órgão e hoje ele continua em diálise aos 16 anos. E essas alterações dentárias, claro que são irreversíveis, né? Uma vez que o paciente, durante a formação dos dentes, ele não houve a posição de esmalte de maneira adequada, então esses dentes realmente ficaram com falhas e aqui só poderia ser corrigido com algum tipo de procedimento estético, tá?
Outro relato na literatura em relação aos pacientes que têm alteração renal é que por conta da alteração do metabolismo do cálcio e do fosfato, eles apresentam muitas vezes calcificações pulpares. Tá? Então, essa calcificação pulpar pode estar presente, né, e fazer com que a gente observe na panorâmica, como nesse paciente aqui, várias calcificações, que em pacientes que não vão precisar realizar nenhum procedimento endodôntico não traz maiores implicações. Entretanto, algumas vezes essas calcificações pulpares trazem intercorrências durante o procedimento endodôntico, certo? Então, é importante a gente avaliar isso em pacientes que forem fazer tratamento endodôntico e que têm insuficiência renal. Então, em relação à alteração dos ossos gnáticos, que a gente já falou algumas vezes, que o metabolismo do cálcio e do fosfato, né, que está relacionado à vitamina D, pode estar alterado nos pacientes que têm insuficiência renal. Então, do ponto de vista clínico, como é que a gente vai encontrar essa alteração no osso propriamente dito, né? Então, duas possibilidades principais de eu encontrar alterações são a alteração na forma de tumor marrom e a outra possibilidade é de eu ter uma alteração chamada de osteodistrofia, né? A gente vai discutir um pouquinho delas para ficar mais claro. Então, a gente traz aqui um caso clínico desse artigo de 2014 de um paciente que tinha insuficiência renal crônica, sexo feminino, 31 anos, que apresentava esse aumento de volume na região de mandíbula, do lado esquerdo, né? Que, segundo ela, tinha evolução de 13 meses e que era indolor, tá? Então, essa paciente tinha essa alteração, né, que a gente via aqui, né, na mandíbula, que causava uma expansão do osso, e essa expansão do osso, radiograficamente, ela se traduzia em áreas osteolíticas, né, que a gente encontrava, múltiplas no corpo da mandíbula. Claro que ela tinha uma condição odontológica péssima também, né, que necessidade de exodontia de praticamente todos os dentes, mas a gente observa que tinha umas áreas radiolúcidas também na mandíbula, não só naquela região onde ela tinha aumento de volume, mas também do lado direito, né? Então, foi realizada a biópsia dessa paciente, né? E a conclusão final foi de que ela tinha lesões chamadas de lesões de tumor marrom, né? Então, o que é esse tumor marrom, na verdade? Tumor marrom nada mais é do que uma alteração que acontece por conta da reabsorção no interior do tecido ósseo, acarretada pela alteração no metabolismo da vitamina D. O que vai acontecer? No paciente onde eu tenho alteração renal, né, ele vai ter uma baixa na vitamina D. Para que haja, então, uma tentativa do organismo de eliminar, né, de diminuir essa baixa de vitamina D, há, então, um aumento do paratormônio, certo? Essa vitamina D baixa, quando a gente lembra se a gente relembrar que a vitamina D ela vai agir diretamente sobre a absorção de cálcio, então se eu tenho uma vitamina D baixa, então vou ter baixa absorção de cálcio. Então, juntando a baixa de vitamina D com a baixa absorção de cálcio, vai haver um envio de mensagem para as paratireoides para que elas comecem a aumentar a liberação de paratormônio, né? O que o paratormônio faria por sua vez? O paratormônio, ele tem a função... Peraí, gente, deixa eu tirar aqui que anotou sem querer. Pronto. Então, qual seria a função? Ai, meu Deus, peraí, gente, só um minutinho. Pronto. Qual seria a função, né? Então, para o hormônio, quando ele está aumentado, ele vai gerar uma reabsorção do cálcio, né? Onde existe, né? Ele vai fazer com que haja um aumento da liberação de cálcio, né? A partir dos ossos, já que ele vai tentar fazer com que haja um aumento da liberação de vitamina D, né? Só que a vitamina D não vai ser possível de ser produzida em um paciente que tem alteração renal, então normalmente isso não
não é possível, então vai haver uma tentativa do organismo de compensar essa baixa de cálcio. Então, de onde que ele vai remover? Ele vai remover esse cálcio dos ossos, certo? E o que isso clinicamente vai implicar? Essa diminuição de cálcio dos ossos vai fazer com que haja a formação de áreas osteolíticas, né? Esse cálcio foi removido, no local onde existia aquele cálcio depositado no osso, vai haver, então, a formação de células gigantes, o acúmulo de células gigantes, que promovem a remoção desse osso, e no local eu vou ter uma matriz conjuntiva junto com fibroblastos, certo? Isso é o que a gente encontra comumente nesses pacientes. Então, esses fibroblastos e a matriz conjuntiva que estão ali presentes podem favorecer, então, a formação dessas áreas osteolíticas, certo? E aqui a gente tem um exemplo de uma paciente, né, dessas que tinha uma lesão de tumor marrom, onde houve a expansão dos ossos gnáticos com áreas osteolíticas, e aí ela ficou nessa situação, né, de afastamento dos dentes, e aparentemente há um aumento da formação de osso, né? Só que esse osso, apesar dele estar expandido, radiograficamente ele se encontra com um aspecto osteolítico. E aí, quando a gente tinha a imagem tomográfica desse paciente, a gente observa que áreas osteolíticas, né, em algumas regiões, áreas com o osso semelhante a um vidro despolido em outras áreas, né? Então, aqui a gente vê esse aspecto mais osteolítico, e não só na mandíbula. Vocês conseguem ver aqui no osso da calota craniana também, a gente apresenta, essa paciente apresenta essas áreas mais osteolíticas, né? E aqui, como é o tratamento de pacientes que têm tumor marrom, né? Então, para que haja o tratamento final, é necessário que os níveis hormonais estejam adequados. Por quê? Qual foi o motivo que gerou essa expansão óssea com essa alteração da composição do osso, né? O que fez com que isso acontecesse foi a existência de uma elevada secreção de paratormônio, por conta dos níveis baixos de cálcio no organismo. Então, se essa paciente continua tendo secreção de níveis aumentados de paratormônio, essa lesão ela vai recidivar mesmo se for removida cirurgicamente. Então, é importante que esse paciente tenha seus níveis de cálcio, fosfato e paratormônio adequados e equilibrados, para então, posteriormente, ser realizada uma plastia óssea e esse paciente volte a ter uma relativa normalidade do seu processo de oclusão. E aqui mostrando a paciente após a plastia óssea, né, como foi a condição que ela ficou. Bom, e aí, quais são as características clínicas desse tumor marrom? Então, normalmente, o paciente apresenta uma expansão óssea, normalmente ela não tem nenhum tipo de sintomatologia dolorosa, muitas vezes o paciente demora a procurar tratamento porque realmente ele não tem nenhum tipo de incômodo em relação à dor, e também ele promove afastamento dos dentes, como a gente viu esse caso dessa paciente. Tá? Outra coisa que a gente vai encontrar nas características radiográficas são áreas radiolúcidas, como a gente já viu, né, já discutiu, que podem ser uni ou multiloculares. Eu vou encontrar a perda da lâmina dura dos dentes. Então, se você tentar achar a separação entre o dente e o osso adjacente, você vai ver que não vai ter. Essa lâmina dura vai ter sido perdida. E algumas vezes, em algumas regiões, eu encontro essa aparência de vidro fosco, como a gente viu no caso dessa paciente também em algumas regiões. Tá? E aí, esse tumor marrom, para que eu tenha, então, realmente o diagnóstico de tumor marrom, é importante que esse paciente também faça exames laboratoriais confirmatórios. E os exames, para fechar o diagnóstico de tumor marrom, eu tenho que encontrar um paratormônio aumentado, o cálcio tem que estar diminuído, a fosfatase alcalina aumentada e o fósforo diminuído, certo? E
quando a gente vai avaliar, fazer a biópsia óssea desse paciente, que é o padrão ouro para o diagnóstico, né? Então, eu consigo fazer, eu vejo, eu tenho uma suspeita clínica pelos exames de imagem, pela característica clínica, pelos exames hematológicos, entretanto, eu só fecho o diagnóstico com a biópsia, certo? E aí, o que eu vou encontrar na biópsia desses pacientes? O que a gente encontra são células gigantes, multinucleadas, em meio à deposição de um tecido fibroso no meio da região de osso, certo? O que acontece, que é importante a gente ficar atento, é que essa lesão é exatamente igual à lesão chamada de lesão central de células gigantes. Então, se eu não fornecer para o patologista as informações e os dados de que esse paciente tem insuficiência renal, e se eu não fizer uma avaliação hematológica, o exame anatomopatológico vai sair como lesão central de células gigantes, certo? Então, é importante que eu descreva a história clínica e informe para o patologista que é um paciente com insuficiência renal e que ele tem alteração nos exames de paratormônio, principalmente fosfatase alcalina e cálcio. Aqui mostrando, né, numa imagem mais aproximada, essas células gigantes, que são as células que compõem principalmente o quadro histológico dessa lesão. Essa lesão de tumor marrom, ela é autolimitante. Então, quando eu tenho uma regularização dos níveis plasmáticos de paratormônio, principalmente, há uma paralisação no crescimento dessa lesão e muitas vezes há uma involução. Então, se esse controle do paratormônio não for possível de ser realizado farmacologicamente, é indicado que esse paciente faça a remoção das paratireoides cirurgicamente, né? Realize uma paratireoidectomia e após o período de estabilização dos hormônios, realize então uma plastia pós-estabilização. Bom, além do tumor marrom, esse paciente pode apresentar ainda um outro tipo de alteração em nível ósseo, que é chamado de osteodistrofia renal. Essa osteodistrofia renal, ela está relacionada diretamente à diminuição da densidade das trabéculas do osso, né? Eu tenho uma diminuição da densidade, realmente essas trabéculas elas ficam mais espaçadas umas das outras. O aspecto radiográfico que a gente tem é um aspecto todo de aspecto de vidro despolido. A perda da lâmina dura em torno das raízes dos dentes eu também encontro nesse tipo de lesão e eu posso encontrar algumas áreas de reabsorção osteoclástica. Né? Normalmente, essa osteodistrofia renal, ela vem desde um quadro anterior à alteração do paratormônio. É mais fácil que eu encontre essa osteodistrofia renal desde pacientes que ainda não têm uma doença renal avançada, certo? E aí ela vai progredir e pode ter algumas lesões de tumor marrom e podem continuar também com osteodistrofia renal. Então, não é necessariamente, não são lesões separadas, tá? Então, às vezes, o paciente tem várias lesões dessa ao mesmo tempo. Então, essa osteodistrofia, ela é caracterizada por um padrão diferente de deposição de tecido ósseo e organização. E ela pode ser encontrada de 3 principais formas. Uma é a osteomalácia, onde eu tenho reabsorção desse tecido ósseo e deposição de uma matriz não mineralizada. Então, eu vou encontrar uma grande quantidade de áreas radiolúcidas, né, radiograficamente. Um segundo quadro que eu posso encontrar na osteodistrofia é a osteite fibrosa, onde eu encontro lesões líticas, né, algumas áreas onde eu tenho matriz não mineralizada e algumas áreas de fibrose. E a osteoesclerose, que é quando eu encontro áreas mais densas, mais escleróticas no osso, que aqui não estão relacionadas diretamente ao aumento da deposição de cálcio, mas sim à alteração no padrão dessa deposição. Foi removida de um local e foi depositada mais intensamente em outro, tá? Então, algumas vezes eu encontro uma característica de osso mais radiopaco. Tá? Então, pode ser uma característica mais radiolúcida, uma característica mista e uma característica mais radiopaca. Tudo isso é possível. Aqui a gente mostra o caso de um paciente que tinha uma osteodistrofia muito importante, um paciente
que apresentava desde a infância uma alteração renal, e olha o padrão de crescimento ósseo, como é super diferente desse paciente. Ele tem um aumento, uma expansão na maxila, entretanto, a consistência desse osso, a característica desse osso é completamente diferente. É um osso que ele tem uma consistência mais amolecida, né? Tanto que os dentes, pode observar que eles mudam de posição, é como se os dentes ficassem meio amolecidos, né? E uma expansão geral do osso com uma característica mais esponjosa, sabe? É como se realmente o osso fosse todo menos denso do que um osso normal. Então, esse paciente foi submetido, né, aqui a imagem tomográfica, reconstrução tomográfica, mostrando, né, essa alteração óssea que ele tinha. E após estabilização do quadro sistêmico dele, foi realizada a plastia, foi feita uma cirurgia ortognática para reposicionamento de maxila. E aí aqui a imagem do paciente com a recomposição do padrão facial após a estabilização do quadro sistêmico. Se a gente for olhar, né, a primeira foto, primeira imagem, o paciente era criança ainda, né, aqui, e depois, o quadro final, o paciente já adolescente, adulto, né? Então, normalmente esses quadros, eles não são estabilizados de maneira muito rápida, né? É preciso que haja um procedimento farmacológico, muitas vezes não é suficiente, e aí entra-se com o procedimento de cirurgia para remoção das paratireoides. Algumas vezes, os pacientes que têm alteração renal também apresentam alterações em cavidade oral que são chamadas de estomatite urêmica. Essa estomatite urêmica é uma alteração rara, não é muito comum, né? Mas que ela pode acontecer em pacientes com insuficiência renal por conta dos níveis elevados de ureia, mais uma vez, tá? Então, esses níveis elevados de ureia podem fazer com que haja uma alteração na flora, né, salivar, e que aumente a amônia livre, fazendo com que haja uma lesão mais esbranquiçada, né, normalmente uma lesão esbranquiçada, não removível à raspagem, e mais comumente ela se encontra na língua. Então, aqui um estudo de 562 pacientes, apenas 8 casos foram documentados. Então, realmente não é uma alteração que seja muito comum, mas é importante que a gente fale aqui, porque se por acaso vocês pegarem algum paciente que apresente esse padrão de lesão, vocês já linkarem uma coisa com a outra. Aqui mostrando a característica clínica, né, dessa estomatite urêmica. Aqui um caso relatado na literatura, porque eu, na vida real, nunca peguei nenhum caso de paciente com estomatite urêmica. Aqui esse paciente tinha lesões em região de ventre e de língua e também em mucosa jugal, né, essa área mais esbranquiçada, acarretada pelo acúmulo de deposição de ureia. Em relação ao atendimento odontológico, né, partindo agora, tentando ver tudo que a gente já identificou durante essa aula, né, para a gente iniciar o atendimento odontológico, o que é importante a gente verificar? Na primeira consulta, a gente vai fazer a anamnese como todos os pacientes, um exame clínico bem detalhado, um exame físico, avaliando o estado geral do paciente, avaliar se tem algum tipo de alteração do complexo bucomaxilofacial, se tem algum tipo de assimetria, se tem algum crescimento ósseo diferenciado, inspeção dos dentes e tecidos moles, como a gente faz em todos os pacientes, né, avaliando se tem alguma alteração, vendo se tem mobilidade dos dentes, vendo o grau de deposição de biofilme que esse paciente tem, placa, né, e biofilme e placa associados a quantidade de cálculo, né, que normalmente essa quantidade de cálculo é bem superior à quantidade de biofilme, e a solicitação de exames de imagem, certo? Que também é fundamental para esse paciente, porque às vezes não tem nenhuma alteração clínica e a gente vai encontrar um exame de imagem alterado em alguns casos. Então, é importante que eu sempre solicite uma panorâmica de avaliação desse paciente, tá? Então, avaliar, além disso, se esse paciente tem algum tipo de doença associada, essa insuficiência renal dele foi causada por quê, né? Tinha hipertensão arterial, tinha diabetes relacionada, né? Tinha, não tem, né? Que esse paciente não se livrou dessas doenças. Quais são as comorbidades que ele tem para a gente avaliar tudo em conjunto. Segundo, avaliar se ele tem previsão de transplante renal. Se esse paciente for
tem uma previsão de transplante renal, a gente tem que já fazer o tratamento odontológico dele, direcionando para esse transplante renal. Avaliar as medicações em uso que esse paciente está fazendo, né? Se há alguma medicação que pode interferir diretamente no nosso tratamento, quais são os dias da diálise que são fundamentais para a gente planejar intervenções invasivas, né? Então, tentar readequar, avaliar se esse paciente faz diálise na terça, na quinta e no sábado, né? Como na quinta é nosso dia de atendimento. Se ele tem possibilidade de mudar esse dia, que às vezes eles têm essa possibilidade, e caso não tenha essa possibilidade de mudar, eventualmente, pontualmente, a gente pode fazer a solicitação para a equipe médica que acompanha o paciente na hemodiálise para não heparinizar naquele dia, certo? Mas isso tem que ser uma coisa pontual, não pode ser uma regra. A gente vai fazer isso como exceção. Tá? E lembrar, mais uma vez, de aferir a PA, sendo que sempre observar de não utilizar o braço da fístula desse paciente. Em relação aos exames hematológicos que a gente vai solicitar, o hemograma é super importante, como a gente já falou, e a gente acaba solicitando também exames de coagulação, se esse paciente for realizar algum tipo de procedimento invasivo. A gente solicita TP, TTP, e, dependendo do caso, a gente solicita ou não TS, que tem caído em desuso, e cada vez menos a gente solicita TS hoje em dia, tá? Mas, principalmente, TP e TTP, para ver como é que está a coagulação desse paciente em caso de procedimentos invasivos. A ureia e creatinina, a gente pode ou não solicitar. Na verdade, a ureia e creatinina não são exames que a gente solicite de rotina no atendimento odontológico. Entretanto, se a gente quiser ter uma noção dos parâmetros sistêmicos desse paciente, a gente pode solicitar ureia e creatinina, tá? Clearance da creatinina, às vezes o paciente traz junto a taxa de filtração glomerular e a questão da proteinúria, né? O paciente, quando faz exame de urina, quando ele tem um dano renal mais importante, muitas vezes o paciente tem proteinúria, né? Perda de proteína pela urina, que também é um parâmetro importante para aferir dano renal. Então, se o paciente tiver anemia, né, a gente pode realizar os procedimentos invasivos sem maiores preocupações, contanto que ele tenha um hematócrito até 30 com segurança, certo? Alguns trabalhos falam de hematócrito até 28, né? Então, entre 28 e 30, no mínimo, são os parâmetros que a gente utiliza para a realização de procedimento invasivo nesses pacientes. Caso o paciente tenha uma anemia mais severa, em que o hematócrito esteja inferior a 28, o ideal é que a gente faça uma solicitação de avaliação médica para avaliar se existe a possibilidade de aumentar a quantidade de eritropoetina que ele está fazendo uso e então melhorar a condição hematológica para a gente fazer o procedimento invasivo, tá? Mas se o paciente precisar fazer uma restauração, posso fazer sem problemas? Sem problema algum. Pode fazer, não vai ter maiores implicações. Em relação ao TS, né, se a gente for solicitar, se esse TS estiver alargado, a gente vai realizar o procedimento com a utilização de agentes hemostáticos locais. O que a gente encontra na vida real, no dia a dia, é que esse TS dificilmente está aumentado. Raríssimos casos que eu peguei que tinha uma alteração desse TS e que, na verdade, o que fez foi que a gente usasse hemostáticos locais. E que isso aí a gente pode também não solicitar o TS e que se na hora do procedimento, se a gente observar um sangramento um pouco mais importante durante a realização de intervenção invasiva, a gente utiliza agentes hemostáticos locais, certo? A plaquetometria, o TP e o TTP normalmente estão inalterados nesse paciente, mas os parâmetros que a gente utiliza para pacientes com alteração renal é o INR até 3, tá? Então pode fazer sem problemas, normalmente isso que a gente encontra em todos os pacientes. E se esse paciente tiver uma leucopenia, ele apresenta um risco aumentado da infecção. Então eu tenho que avaliar, né, qual é o grau dessa leucopenia, para realmente identificar se vou precisar fazer uma cobertura antibiótica, uma profilaxia, dependendo do caso. Né? Então, aqui, como a gente já tinha falado, atender os pacientes em dias alternados à diálise e, se necessário, no dia, conversar com o médico para não heparinizar.
Em relação aos parâmetros de pressão arterial, né? São os mesmos parâmetros que a gente utiliza para a hipertensão. Paciente com a pressão até 160 por 100, podemos iniciar os procedimentos invasivos sem maiores problemas. Posso utilizar anestésico com vasoconstritor, posso usar adrenalina sem problema, se ele tiver até 160 por 100. Mas é importante sempre avaliar em pacientes que têm a pressão mais elevada, né, até esse parâmetro, se ele tomou a medicação de maneira correta, como está a ingestão de sódio desse paciente, se ele está ingerindo uma quantidade maior, né, porque a pressão arterial é prejudicada pelo excesso de sódio e a doença renal também, então o sódio tem que ser extremamente controlado, principalmente para esse paciente renal. Avaliar se essa pressão sempre está inalterada, se foi só aquele momento, só quando vai para os procedimentos, e se realmente essa pressão estiver acima de 160 por 100 e tiver uma descompensação em vários momentos, é importante que esse paciente seja encaminhado, então, para o atendimento médico, a avaliação do cardiologista, antes de iniciar a intervenção odontológica. O hematócrito desse paciente, se ele tiver até 30, a gente pode fazer sem problemas, como a gente já falou, né? Se menor, encaminhar o médico para compensação também. Em relação à prescrição de medicamentos, temos que atentar para cuidados com drogas nefrotóxicas, né? Então, avaliar todas as medicações que a gente for prescrever. Em relação ao intervalo de tomadas, né? Que dependendo do clearance da creatinina desse paciente, né? Se esse clearance da creatinina for menor do que 50, é necessário fazer um ajuste de doses, e normalmente o que a gente faz é um alargamento do intervalo de tomadas, certo? Então, paciente, por exemplo, a gente prescreve a dipirona de 6 em 6 horas. Então, se esse paciente tiver um clearance da creatinina menor do que 50, normalmente a gente prescreve a dipirona de 8 em 8 horas em vez de 6 em 6 horas, certo? Em relação à questão da profilaxia antibiótica, que vocês sempre têm muita dúvida, né? Quando fazer profilaxia, quando fazer raspagem, né? Então, em relação à raspagem subgengival, exodontias, endodontia, implante, uso de grampos para isolamento que façam retração, eu vou precisar utilizar antibiótico. Se vai ser dose de ataque mais cobertura, ou só profilaxia, vai depender de cada caso, né, da situação sistêmica do paciente em geral, mas que nesses casos eu obrigatoriamente preciso entrar com antibiótico, tá? Se for um procedimento, por exemplo, uma exodontia de um paciente que não tem nenhuma outra comorbidade, né, só tem a insuficiência renal, eu posso fazer só uma profilaxia antibiótica e esse paciente vai ser liberado tranquilamente. Por outro lado, se for um paciente que tem uma leucopenia associada, eu não vou fazer só uma profilaxia, vou fazer uma dose de ataque mais uma cobertura antibiótica. Esse paciente vai ficar tomando por mais dias, porque o problema dele é que ele tem células de defesa de quantidade diminuída, e aí que por isso ele vai precisar de uma ajuda, né, medicamentosa, por conta do risco infeccioso nesse período de cicatrização. Em situações de raspagem supragengival, que não pega a gengiva de jeito nenhum, né, que é praticamente impossível, mas se por acaso você vai fazer uma raspagem ali, só tem bem em cima, tem certeza que não vai pegar a gengiva, ou exodontia de dente descido rígido, ou ainda algum tipo de restauração que não chegue próximo à gengiva, eu não preciso realizar procedimentos de antibiótico-terapia prévia, tá? Então, esse paciente pode fazer sem maiores problemas. A cobertura antibiótica vai ser utilizada quando eu tiver pacientes que fizeram transplante, né, que por conta desse transplante fazem uso de imunossupressores e que, portanto, são imunossuprimidos crônicos. Pacientes que têm infecções graves ou aqueles pacientes leucopênicos, como a gente tinha falado agora há pouco, né? Então, em vez de fazer só uma profilaxia, eu vou precisar fazer uma cobertura de antibiótica nesse paciente, podendo ser dose de ataque, mais cobertura ou somente cobertura, dependendo de cada caso. Em um paciente pré-transplante renal, eu tenho que atentar para remover focos infecciosos em geral, tá?
porque no momento do transplante esse paciente não pode estar com nenhum tipo de infecção em nenhuma parte do corpo, né? Então a cavidade oral é um dos principais focos de infecção, então eu tenho que remover esses focos infecciosos previamente ao transplante, avaliar se está tendo algum dente que está causando trauma, dentes com bordos cortantes, né? Algum tipo de restauração que está desadaptada e que está causando trauma, então precisa ser removido. Terceiros molares semi-inclusos, porque aquele paciente vai passar por um período de imunossupressão severa, e esses dentes semi-inclusos, eles tendem a fazer uma pericoronarite nesse período de imunossupressão, tá? Então, fazer com que esses terceiros molares sejam removidos previamente. Aqui o caso clínico de um paciente, sexo masculino, 47 anos, com avaliação odontológica pré-transplante renal. Então, esse paciente chegou, olha a condição oral dele, né? Então, esses dentes com uma perda óssea muito importante, muito biofilme, cálculo generalizado e mobilidade. Então, em relação ao planejamento desse paciente, a gente precisa solicitar um exame de imagem, a gente não libera nenhum paciente para transplante sem exame de imagem prévio, tá? Então, preciso realizar todos os procedimentos clínicos necessários associados à imagem radiográfica. Alguns casos a gente já pegou cistos em pacientes que clinicamente não tinham nada, dentes que estavam inclusos, mas que estavam só submucosos e que realmente tinham indicação de exodontia prévia ao transplante, né? Então, a gente tem que ter cuidado de sempre solicitar esse exame de imagem e não liberar o paciente só com o exame clínico, tá? Mas nesse caso aqui, a gente já identificou que esse paciente precisaria realmente de realizar a exodontia de todos os elementos, não tinha alternativa, né? Não, realmente os dentes bem comprometidos. E uma vez que a gente termina um atendimento odontológico desse paciente que vai para o transplante renal, normalmente eles solicitam para levar para a equipe que vai fazer o transplante uma carta de liberação, né? Então, essa carta de liberação, ela vai variar, né, de quem for fazer, né, quem for encaminhar, mas essa é a carta de liberação que normalmente eu faço, né? Eu coloco o nome do paciente, coloco que ele realizou os procedimentos odontológicos, coloco que tipo de procedimentos ele fez, se foram exodontias, se foram raspagem, se fez algum tipo de profilaxia e flúor, e aí informo que o paciente encontra-se nesse momento, né? Porque às vezes o paciente passa muito tempo na fila de espera antes de fazer o transplante. E aí, a gente deu o aval para ele fazer naquele período, mas em um período posterior, ele pode vir a adquirir novas alterações odontológicas e a gente tinha dado o aval e o médico vai dizer, mas você disse que tinha, que estava ok, que não tinha foco infeccioso naquele momento. Então, por isso que eu coloco, sempre que, do ponto de vista odontológico, o paciente está apto, naquele momento, a realizar a cirurgia de transplante renal. E que caso não seja realizado aquele procedimento em até 6 meses, o paciente deve retornar para ser reavaliado. Tá? Nesse caso de 6 meses, eu coloco para um paciente que tem uma higiene oral adequada. Em caso de pacientes que a gente já vê desde a primeira consulta que não tem uma higiene adequada, eu diminuo esse prazo para 3 meses. E aí a gente fica revendo esse paciente e refazendo essa carta de liberação. Coloca a data, né, do dia, carimba e assim. Em relação a pacientes que fizeram um transplante renal, a gente vai ter que avaliar a condição dele, a intervenção odontológica, já pelo parâmetro de imunossupressão. Lembrar que nos primeiros 6 meses após a realização de qualquer tipo de transplante, a gente não deve intervir, a não ser que seja urgência. E se essa urgência houver necessidade de intervenção, nesses primeiros 6 meses, ela tem que ser realizada em ambiente hospitalar. Após os 6 meses, a gente pode então iniciar o atendimento odontológico de rotina, avaliando sempre junto com a equipe médica como é que está a condição sistêmica daquele paciente. E por conta da utilização desses imunossupressores, esse paciente vai ter um risco aumentado de infecção, já, né? Então tem que levar isso em consideração. E em procedimentos invasivos, em pacientes imunossuprimidos, sempre vou precisar utilizar um antibiótico. Tá? Então, a gente vai avaliar cada caso, se realmente vai se tratar de profilaxia ou cobertura antibiótica. Bom, pessoal, então,
Era isso que eu queria conversar com vocês. Esse caso clínico eu vou deixar para a gente discutir na aula do Zoom, na sexta-feira, para a gente tentar ver se vocês fixaram o que a gente já falou para vocês previamente e tentar chegar a um diagnóstico final para esse paciente, tá? Obrigada pela atenção e a gente esclarece as dúvidas na hora da aula no chat do Zoom.